Justiça oferece Jornal Nacional. Boa noite. Boa noite. O IBGE mede a desigualdade na remuneração de mulheres e de homens. Agressões a mulheres na internet vão ser investigadas pela Polícia Federal. Sérgio Cabral é mandado de volta para uma prisão do estado do Rio. Perdendo por 3-0 na Liga dos Campeões, Cristiano Ronaldo marca e leva o Real Madrid para as semifinais. A chuva põe cidades do Maranhão em situação de emergência. E um desastre aéreo tem consequências trágicas na Argélia. Você vai ver a partir de agora no Jornal Nacional. ...257 pessoas morreram na queda de um avião militar hoje na Argélia. Quando um desastre desse acontece, outros problemas parecem menores. Médicos em greve correram para ajudar. Foi o maior acidente aéreo da história da Argélia. Perto de 70 ambulâncias foram deslocadas para o aeroporto. 300 socorristas, policiais, soldados participaram do atendimento. Essa testemunha ouviu um barulhão e disse que as pessoas tinham medo de chegar perto porque o avião continuava a explodir. A maioria das vítimas era militar e alguns levavam parentes a bordo. Também estariam no voo pelo menos 26 integrantes da Frente Polisário, um grupo apoiado pela Argélia que luta pela independência do Saara Ocidental, um território disputado pelo Marrocos. Os militares saíram da base aérea de Bulfarik, a 30 quilômetros da capital Argel, com destino à cidade de Tindouf, na fronteira com o Marrocos. Ninguém sabe ao certo a causa do acidente. O presidente da Argélia decretou luto de 3 dias e o Ministério da Defesa afirma que há sobreviventes sendo tratados no hospital militar. Testemunhas contam que o piloto ainda desviou o avião para um campo para evitar cair sobre uma estrada. Esse fazendeiro que estava no chão e se machucou viu a asa bater e o avião pegar fogo. Ele disse que só teve tempo de rezar. No norte do Brasil, 8 corpos continuam sem identificação, um dia depois da tentativa de fuga que acabou com 21 mortos no Pará. Hoje à tarde, a polícia apresentou o armamento apreendido com bandidos. Há 2 meses, o Conselho Nacional de Justiça alertou para o risco de haver uma tentativa de libertação de presos e cobrou reforço dos muros. A Secretaria de Segurança Pública do Pará declarou que o presídio precisa de readequações arquitetônicas, mas que isso não compromete o funcionamento. Agora é lei. Mulheres agredidas na internet também vão poder denunciar o crime à Polícia Federal. A gente vê na reportagem da nossa colega Patrícia Falkowski. Essas palavras são tão feias e cheias de ódio que é difícil repetir. Mas é para você saber o tipo de agressão que muitas brasileiras sofrem na internet. Neste comentário numa rede social, um homem escreveu: "Nunca bati em mulher nenhuma, mas feminista me dá uma vontade, me desperta um ímpeto de espancador, que é quase incontrolável." Uma agressão virtual que causa estragos reais. Esta mulher recebeu inúmeras mensagens desse tipo desde que começou a denunciar na internet abusos sexuais contra mulheres. Alcançou minha família, meus filhos, meus amigos ao redor. Eu precisei me mudar minhas redes sociais, mudar telefone, mudar endereço, parar de trabalhar. A principal dificuldade das vítimas é identificar e encontrar esses agressores que se escondem atrás de computadores, criam perfis falsos na internet, usam endereços eletrônicos que muitas vezes estão hospedados em sites fora do Brasil. Só que a partir de agora, a mulher que sofrer violência virtual vai poder contar com uma nova proteção, a da Polícia Federal. Agora, a PF também vai investigar crimes praticados pela internet que difundam conteúdo misógino, aqueles que propagam o ódio ou aversão às mulheres. Nós teremos aí mais efetividade prática nas ordens judiciais e teremos também aqui a inclusão como crime daquele que descumprir essas ordens judiciais. Ao mesmo tempo, temos também uma investigação mais contundente, mais profunda, mais técnica, feita pela Polícia Federal,
quando, a partir do uso da internet, forem divulgadas mensagens de ódio contra as mulheres. A lei foi inspirada na ativista Lola Aronovitch, professora da Universidade Federal do Ceará. Desde 2011, ela sofre constantes ameaças na internet por defender as mulheres. Eu ainda tenho esperança que a polícia faça alguma coisa, né, que esses criminosos sejam punidos, e que a gente tenha um pouco de paz, né, que é nosso direito a gente poder ter voz na internet. A Marina é advogada e criou com outras juristas uma rede de proteção para tentar impedir essa violência. A gente precisa que o Estado brasileiro dê uma resposta eficaz a todas as formas de violência contra a mulher para que a gente mude a realidade dessas estatísticas de violência que são ainda tão alarmantes. O presidente executivo do Facebook voltou a prestar depoimento hoje no Congresso americano, dessa vez na Câmara dos Deputados. A chegada de Mark Zuckerberg ao Congresso foi parar nas redes sociais. Lá e no mundo real, muita gente já não curte o presidente do Facebook. Manifestantes foram ao Congresso exigir privacidade. No depoimento aos deputados federais, Zuckerberg se juntou aos 87 milhões de usuários do Facebook que tiveram os dados pessoais usados sem consentimento. Ele disse que as informações dele próprio também foram usadas. Your personal data. Yes. Os dados foram capturados pela Cambridge Analytica, uma empresa britânica de consultoria política que trabalhou para a campanha de Donald Trump. Os deputados hoje foram mais duros nas perguntas do que os senadores ontem. Questionaram os mecanismos de proteção dos dados pessoais no Facebook e a necessidade de regulação externa. Zuckerberg afirmou: é inevitável haver algum controle sobre a internet, mas é preciso ter cuidado com o tipo de regulação. Zuckerberg também disse que o Facebook vai fazer uma investigação interna sobre todos os aplicativos que tiveram acesso a uma grande quantidade de informação na rede social. O vazamento de informações dos usuários não foi a única fraqueza recente do Facebook. Também na última campanha eleitoral americana, a rede social foi usada para veicular anúncios de perfis falsos que tinham por trás agentes russos. Os deputados também perguntaram sobre isso a Mark Zuckerberg. Ele disse que seria impossível ter funcionários suficientes para revisar tudo que é postado, mas que está investindo em inteligência artificial para isso. A guerra na Síria elevou a tensão em todo o planeta. Os Estados Unidos ameaçaram bombardear a região e provocaram os russos. Donald Trump sempre defendeu não entregar os planos para o adversário, mas dessa vez ele caiu em contradição. Numa rede social, afirmou que pretende atacar a Síria com mísseis e ainda provocou a superpotência rival. Prepare-se, Rússia. Os mísseis vão chegar, bons, novos e inteligentes, ele escreveu, se referindo à geração de mísseis que tem um sistema de navegação avançado, capazes de alcançar alvos com maior precisão. A ameaça de Trump foi aparentemente uma resposta ao embaixador russo no Líbano, que disse que Moscou iria derrubar mísseis americanos que atacassem a Síria. O presidente dos Estados Unidos disse que poderia atacar o governo de Bashar al-Assad como retaliação ao suposto uso de armas químicas contra a população síria no fim de semana. Hoje, a Organização Mundial da Saúde disse que há relatos de 70 mortos e 500 pessoas hospitalizadas no subúrbio de Douma, perto de Damasco, e que muitos tinham sintomas de exposição a substâncias tóxicas. Numa cerimônia em Moscou, o presidente russo Vladimir Putin disse que o mundo está ficando mais caótico e, sem citar nomes, deu um recado. Apesar disso, espero que o bom senso prevaleça e que as relações internacionais sigam por um caminho construtivo. Jatos e equipamentos militares sírios estão sendo levados para bases russas, onde estariam mais protegidos. Enquanto o presidente prefere o tom bélico, aqui no Pentágono, de onde sairão as ordens para um possível ataque, a cautela é maior. O secretário de Defesa James Mattis disse que a cúpula militar ainda está estudando a situação, inclusive
com os aliados. A seguir, o IBGE mede a desigualdade na remuneração de mulheres e de homens. Sérgio Cabral volta para uma prisão no estado do Rio. A Fiat está com taxa zero para toda a linha. É o design do Toro com taxa zero a partir de R$ 83.990 ou supervalorização do seu usado. É a tecnologia do Argo 1.8 com câmbio automático e IPVA grátis. É a economia do Mobi completo com parcelas de R$ 399 ou taxa zero. Não perca essa oportunidade. Por tempo limitado. Vá a uma concessionária e saia de Fiat novo. No episódio de hoje de A Vida... Isso também? O que você faz nos seus? Eu canto, eu danço, produzo, componho, faço música, faço paródia, faço show, faço piada, faço stand-up, faço nada. O senhor faz o quê? Vamos. Bem, comer torradinha com coalho, o Carlos Alberto sabe como ninguém, serve? Dinheiro de vantagens para você. Festival de Vantagens Chevrolet. Só até sábado tem toda a linha com taxa zero. E mais, Onix com motor 1.4 pelo branco. Festival de Vantagens. É só até sábado. Hoje, depois do Jornal Nacional, Gael começa a descobrir a verdade sobre os crimes de Sofia. Maria não sabia de coisa da sua mãe. Que coisa? Ele falou que ela matou aquele segurança Laerte, a prostituta, a Vanessa e o rato. O outro lado do paraíso. Logo depois, tem Palmeiras e Boca Juniors, um duelo pela Taça Libertadores da América. E ainda, Big Brother Brasil. A renda dos brasileiros caiu durante o ano de 2017 como resultado do desemprego alto. Os dados divulgados hoje pelo IBGE mostram que o país ainda enfrenta problemas históricos, como a concentração de renda e a diferença salarial entre homens e mulheres. A desigualdade de todo dia, a que salta aos olhos e também a que não é tão evidente assim. Em pleno 2017, as mulheres ainda ganharam menos do que os homens, exercendo as mesmas funções. Olha o rendimento médio deles e o das mulheres. A diferença é de 22,5%. Eu acho muito ruim, né? Porque as mulheres se preparam tão bem quanto e às vezes melhor do que os homens e o mercado trata de maneira desigual. Não é justo. Eu tenho 2 filhas, a gente proporciona um estudo para elas, imaginando que o futuro delas seja igual, né? Tanto para os meninos quanto para as meninas. Na média, o rendimento dos brasileiros caiu no ano passado, ainda reflexo da alta taxa de desemprego. O raio-x do IBGE revela outros problemas que resistem ao tempo. Em 2017, os maiores rendimentos estavam nas mãos de apenas 1% da população. R$ 27 mil em média. Esse valor era 36 vezes maior do que a média da renda da metade dos brasileiros mais pobres. O abismo é ainda mais profundo no Nordeste. O Brasil ainda é um país bastante desigual, principalmente quando se faz a comparação internacional. Mostra que o Brasil está na lista, encabeçando a lista dos países que têm uma desigualdade maior no mundo. A Adriana está em João Pessoa, na Paraíba. Lidiane, no Rio. As duas trabalham como caixa de supermercado, com carteira assinada, nas mesmas condições. Mas a Lidiane ganha quase R$ 200 a mais por mês do que a Adriana. Também gostaria, né, de ganhar o mesmo valor, quem sabe. Deveria ser um salário padrão para todos. Né? Se já faz a mesma coisa, exerce a mesma função, deveria ser, né? Eu acho errado. Não é um caso isolado. Segundo o IBGE, de todas as regiões do país, a população do Nordeste é a que tem os rendimentos mais baixos. Os brancos ganham, em média, quase o dobro do que ganham os pretos, como o IBGE se refere às pessoas de pele negra. Num ano difícil para muita gente, as aposentadorias e pensões tiveram um peso ainda maior no orçamento das famílias. E qual a relação entre a escola e o contra-cheque? Toda. A pesquisa mostra mais uma vez o seguinte: quanto maior o nível de formação do trabalhador, maior o rendimento. Quem tem curso superior ganha, em média, 6 vezes mais do que a pessoa sem instrução. Agora, isso não dá a impressão de que o Brasil está girando num círculo sem fim? A gente precisa de educação de qualidade para ganhar bem.
mas nem todo mundo tem acesso a essa educação de qualidade. A educação nunca foi uma área prioritária de nenhum projeto de país na história do Brasil. Então a gente precisaria realmente colocar a educação como um eixo central da nossa estratégia de país, porque com educação não só o país inteiro cresce, mas essa renda ela é melhor distribuída. É a principal estratégia de distribuição de renda e de combate de desigualdade num país extremamente desigual, que é a educação. Meu nome é Geraldo Júnior, falo de Acari, Rio Grande do Norte. O Brasil que eu quero para o futuro é o Brasil em que as autoridades não utilizem a seca como moeda de troca. Estamos enfrentando uma crise hídrica muito grave e os projetos estruturantes para a nossa região estão se arrastando por muitos anos e não são concluídos. Meu nome é Rafael Aparício, sou de Presidente Figueiredo, no Amazonas, e o Brasil que eu quero é um Brasil com gestores mais responsáveis com a nossa infraestrutura. Que não seja preciso que cidadãos como eu saiam de sua casa para fazer isso. Tapar buraco. Meu nome é Renata Ferreira, falo aqui da cidade de Santa Helena de Goiás. E o Brasil que eu quero é o Brasil onde o dinheiro público seja usado em favor do povo. Neste local aqui deveria estar funcionando o aeroporto de Santa Helena. Desde 2010, quando foi inaugurado, nunca funcionou. Meu nome é Luiz Roberto Zaia e eu falo da cidade de Doutor Ulisses, no Paraná. Aqui somos em 6 mil habitantes. O Brasil que eu quero para o futuro é um Brasil que valorize as pequenas e carentes cidades do nosso país. Meu nome é Edielen, falo do 5º Distrito de Trajano de Moraes, Rio de Janeiro. O Brasil que eu quero para o futuro é um Brasil sem corrupção e com os rios preservados, pois sem água não há vida e com corrupção não há progresso. Celto Rodrigues de Lima, moro aqui na cidade de Palhão do Ceará. Estou na minha propriedade, sou um produtor de caprino. O que eu quero para o Brasil é para mostrar para os políticos que somos nós que botamos os alimentos na mesa. Eu preciso de pessoas para compartilhar esse trabalho. Venha que tem espaço, vamos produzir alimentos para o Brasil. O projeto Brasil que eu quero está no Globoplay, na página do JN e em g1.com.br/Brasil que eu quero, tudo junto. A Procuradoria-Geral da República pediu ao STJ que envie à primeira instância as investigações contra 5 ex-governadores que renunciaram aos cargos para se candidatar às eleições de outubro. Os tucanos, Geraldo Alckmin de São Paulo, Beto Richa do Paraná e Marconi Perillo de Goiás, Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, e Raimundo Colombo, do PSD de Santa Catarina. O Ministério Público alegou que, como eles deixaram os cargos, perderam o foro privilegiado. As investigações apuram a prática de crimes de corrupção, lavagem de dinheiro, desvio de recursos públicos, peculato e Caixa 2. Dependendo do crime apurado, o procedimento pode ir para a Justiça Federal, Estadual ou Eleitoral. A ministra Nancy Andrighi, do Superior Tribunal de Justiça, determinou que o inquérito que investiga o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, do PSDB, seja enviado à Justiça Eleitoral do Estado. Para os demais governadores, caberá ao ministro relator de cada procedimento decidir o novo foro. Não há prazo para que o STJ analise os pedidos. Sobre a decisão de encaminhar o inquérito sobre Caixa 2 para a primeira instância, a assessoria de Raimundo Colombo declarou que tem todos os elementos para fazer os esclarecimentos necessários. A defesa de Confúcio Moura declarou que vai aguardar a chegada do processo na primeira instância para fazer o devido acompanhamento. A defesa de Marconi Perillo declarou que a determinação da PGR é um procedimento normal e que segue confiando no Poder Judiciário. Beto Richa declarou que apresentará sua defesa em qualquer instância e que está ciente de que todos os seus atos foram pautados pela legalidade. Nós não conseguimos contato com Geraldo Alckmin. O ex-governador Sérgio Cabral chegou agora há pouco ao Rio de Janeiro, transferido de um presídio do Paraná. Esse retorno foi determinado pelo Supremo Tribunal Federal. O ex-governador Sérgio Cabral deixou o complexo médico penal no começo da tarde e seguiu para o aeroporto dentro da caçamba de um carro da Polícia Federal. O avião decolou de Curitiba às 5h23 da tarde. O retorno de Sérgio Cabral para o Rio foi uma decisão da segunda turma do Supremo Tribunal Federal, tomada ontem por 3 votos a 1. O ministro Edson Fachin foi o único a votar contra.
O Supremo pediu ainda que seja investigado um eventual abuso de autoridade durante a transferência do ex-governador para Curitiba, quando ele teve pés e mãos algemados. A transferência foi determinada hoje pelo juiz Sérgio Moro, que mandou executar a ordem do STF para Sérgio Cabral sair sem algema. O ex-governador Sérgio Cabral ficou 83 dias preso em Curitiba. Ele foi levado daqui, da cadeia pública de Benfica, na zona norte do Rio, no dia 18 de janeiro, depois de denúncias feitas pelo Ministério Público de que ele estaria tendo regalias dentro da prisão. A gente mostrou o cineminha de Sérgio Cabral em Benfica, uma sala com TV de 65 polegadas e home theater. Promotores também encontraram alimentos proibidos na cela, bolinhos de bacalhau, camarão e queijos importados. Antes de ser transferido para Benfica, Sérgio Cabral circulava fora da área reservada aos presos, no conjunto de presídios de Bangu, zona oeste do Rio. Sérgio Cabral foi condenado 5 vezes em primeira instância por crimes como corrupção, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Ele está preso desde novembro de 2016 e é réu em 22 processos da Lava Jato. As penas somadas chegam a 100 anos. Pouco antes das 8 da noite, o avião que trouxe o ex-governador de volta ao Rio pousou na base aérea do Galeão. Sérgio Cabral volta para Bangu 8, o mesmo presídio onde já teve regalias, mas que agora está sob intervenção federal. O advogado de Sérgio Cabral vai pedir a transferência do ex-governador para Benfica. O Supremo Tribunal Federal começou a julgar hoje um pedido de habeas corpus de Antônio Palocci. O ex-ministro de governos Lula e Dilma Rousseff está preso em Curitiba, condenado em primeira instância pela segunda instância. Está preso preventivamente. Na primeira parte do julgamento de hoje, os ministros decidiram por 6 votos a 5 que o habeas corpus não poderia ser conhecido, ou seja, que o Supremo não poderia analisar o pedido em si. A razão é que o pedido de habeas corpus é anterior à condenação de Palocci pelo juiz Sérgio Moro. Segundo o entendimento da maioria, isso faz com que o HC não enfrente questões colocadas na sentença. Ao fim do julgamento, o relator Edson Fachin disse que, apesar disso, analisaria se Palocci estava preso em decorrência de alguma ilegalidade, o que poderia fazer com que ele concedesse o habeas corpus de ofício, ou seja, mesmo sem que a defesa tivesse feito o pedido corretamente. Fachin esclareceu que não encontrou nenhuma ilegalidade e que, por isso, não concederia o habeas corpus de ofício. Diante disso, a presidente Carmen Lúcia propôs que todos os ministros decidam amanhã se, na visão deles, há ilegalidade que justifique a concessão do habeas corpus de ofício. A Polícia Federal transferiu para amanhã as visitas ao ex-presidente Lula. O dia habitual na carceragem de Curitiba seria hoje. A Polícia Federal declarou que foi uma medida de segurança e que o ex-presidente não recebeu nenhum benefício diferente dos demais presos. O Sindicato dos Delegados da Polícia Federal no Paraná pediu à Superintendência da PF a transferência de Lula para um outro local. Afirmou que as medidas de segurança impostas pela presença dele prejudicam o andamento das atividades na superintendência e que moradores da região, delegados e agentes estão sendo intimidados por apoiadores do ex-presidente. A Justiça negou o pedido do Ministério Público Federal para prender os amigos do presidente Temer, José Yunes e João Batista Lima Filho, e mais 6 pessoas. O Ministério Público Federal entendeu que havia risco de aliados do presidente continuarem cometendo crimes e pediu a prisão preventiva de amigos de longa data de Michel Temer, como João Batista Lima Filho, conhecido como Coronel Lima, e os ex-assessores José Yunes e Rodrigo Rocha Loures. O MP argumentou que os amigos de Temer são emissários e arrecadadores de propina e que esse papel ganha relevante destaque neste ano eleitoral, já que os outros responsáveis por angariar ou movimentar recursos ilícitos ou não fazem isso mais ou estão presos, como os ex-deputados Eduardo Cunha e Henrique Eduardo Alves e o ex-ministro Gedel Vieira Lima. Os procuradores dizem que a atuação criminosa do Coronel Lima é indispensável para seus objetivos escusos, o que não se pode permitir, e que há grave e concreto risco de reiteração de condutas criminosas por Lima, em benefício da organização criminosa, em especial de seu líder, Michel Temer. Sobre José Yunes, o MP destacou que ele mantém contato frequente com Temer, em reuniões secretas, e que também há risco de continuar cometendo crimes.
O MP diz que persiste o risco de ingerência na Caixa Econômica Federal pelo líder da organização criminosa, Michel Temer, por meio de Rodrigo Rocha Loures, comprovadamente, segundo o MP, emissário de Temer em várias instituições públicas, para fins escusos. O MP diz que é preciso impedir que ele atue em benefício da organização mais poderosa do país, em atuação hoje. O juiz Marcos Vinícius Reis, da 12ª Vara da Justiça Federal aqui em Brasília, já transformou em réus os aliados do presidente, naquele processo em que ex-deputados do MDB são acusados de integrar uma organização criminosa. Mas o juiz negou os pedidos de prisão preventiva, aquela que não tem prazo para terminar. Ele entendeu que não há novas provas que justifiquem as prisões. O juiz afirmou que desde que foram presos, Cunha, Gedel e Henrique Alves não cometeram novos crimes. E não há como se presumir que o fato de Temer se lançar candidato à reeleição signifique risco grave e atual de reiteração de crimes de seus aliados. O juiz diz que pode rever a decisão se surgirem fatos novos. As defesas de João Batista Lima Filho, de Eduardo Cunha e de José Yunes disseram que os pedidos de prisão deles eram injustificados e sem apoio em provas. E também que o juiz foi prudente ao não aceitá-los. O advogado de Henrique Alves disse que desafia o Ministério Público a provar que o ex-ministro arrecadou recursos para Temer. O Palácio do Planalto declarou que todos os encontros do presidente Temer com José Yunes foram publicados pela imprensa e que, portanto, não podem ser secretos e que o único risco que o presidente representa quando se encontra com seus amigos é o de receber pedidos para que trabalhe e mude o país para melhor. A defesa de Gedel Vieira Lima não quis se manifestar e nós não conseguimos contato com a defesa de Rodrigo Rocha Loures. 300 famílias foram obrigadas a sair de casa por causa da ameaça de rompimento de uma barragem na região metropolitana de Teresina. O trabalho de retirada das famílias das áreas de risco é intenso. Parte dos desabrigados é levada para escolas do município. Maria Elza chegou com a mãe e o filho na segunda-feira. As crianças, meu filho, ficou sem a roupinha dele, tá bem aqui. Não deu nem para me pegar. No domingo, um pescador observou um vazamento na parede da barragem do Bezerro, na cidade de José de Freitas, região da Grande Teresina. Um alerta máximo foi emitido. Na tentativa de evitar uma tragédia, foram abertos canais para diminuir o volume do açude. Com a abertura das valas, em 48 horas, o nível do reservatório baixou 60 centímetros e a pressão da água na parede da barragem diminuiu. Se a chuva der uma trégua, amanhã deve começar um trabalho emergencial na fissura para tentar controlar a erosão. Nós vamos verificar o comportamento do maciço de terra, como é que ele está, e saber por onde essa água passou, os caminhos que ela criou para vir até aquele ponto. E com isso definido, a gente vai fazer as correções. O risco ele só será descartado quando for feito o trabalho de restauração e o trabalho de reparo no problema que hoje causou tanto transtorno no estado. Com a chuva e a abertura dos canais na barragem, o nível do rio Maratauã subiu muito e obrigou o governo do estado a emitir um alerta para mais 7 municípios da região norte do Piauí. Seu José mora em Barras, mas diz que só vai sair daqui quando a água bater na porta de casa. Pretendo sair. Se ela entrar mais rápidozinho, eu saio. A chuva forte provocou estragos em 15 cidades no Maranhão e 5 decretaram situação de emergência. O rio Itapecuru, que corta o Maranhão, transbordou. Em Caxias, tem morador tendo de usar canoas para sair de casa. O rio Mearim subiu e deixou 150 famílias desabrigadas. As cidades de Pedreiras e Trizidela do Vale foram as mais atingidas. Em Tuntum, o riacho que atravessa a cidade também transbordou e provocou muitos estragos. O estado de Tuntum, a água está passando por cima da trave. Ai, menino! A situação que está aqui. Marajá do Sena também está em situação de emergência. 114 famílias tiveram de deixar suas casas por causa da enchente. Hoje a chuva deu uma trégua em boa parte do Maranhão, o que não tem acontecido. Em 11 dias, choveu mais da metade do previsto para o mês inteiro aqui no estado. O solo está encharcado. Você ainda tem mais uma precipitação intensa, uma chuva forte, com 50, 60 milímetros. A tendência dessa água não infiltrar mais, ela vai ter que escoar para algum lugar. Enquanto chove, fica difícil consertar o que a força da água destruiu. Na BR-135, que vai de Minas Gerais ao Maranhão, o asfalto cedeu na região de Presidente Dutra.
e abriu uma cratera na rodovia que está interditada desde ontem. Motoristas estão usando um desvio de quase 300 quilômetros. Quem mora na região tem dificuldade até para passar a pé. É perigoso demais, meu irmão. Vou ver se dá para passar. Dentro para passar, Deus ajudando para não acontecer nada, né? A empresa responsável pela manutenção da estrada mandou equipes para o local para liberar as pistas. Será que essa chuva forte vai continuar no Nordeste? Vamos saber da previsão do tempo para todo o Brasil com a Maju Coutinho. Oi, Maju, boa noite. Oi, Renata, boa noite para você, para o Bonner e para todos. Olha, Renata, bem que poderia existir o termo chuvismo para definir essa onda aí de chuva constante e volumosa que vai continuar atingindo áreas do Norte e do Nordeste. No Recife, em 4 dias, choveu quase tudo que é normal para o mês inteiro. Amanhã, de novo, Recife, João Pessoa, Fortaleza e São Luís podem ser as capitais mais molhadas do Brasil. Salvador também deve ter um dia chuvoso e, levando em conta a chuva que está por vir e a que já caiu, é alta chance de deslizamento e alagamentos em vários pontos do Nordeste, de acordo aí com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais. Já o Serviço Geológico do Brasil está de olho na cheia do rio Parnaíba, lá em Luzilândia, no Piauí. Ele pode alcançar a cota de inundação nas próximas 24 horas. Bem mais discreta que a chuva prevista para o Nordeste é a que deve atingir parte do Rio Grande do Sul, reflexo de uma frente fria aí que foi para o oceano. Mas as capitais da região sul continuam com tempo firme, como a quente Porto Alegre com 33 graus. Sol também em Santa Catarina, Paraná, em grande parte de São Paulo, Mato Grosso do Sul e sul do Rio de Janeiro. Rio Capital, Curitiba e Goiânia devem ter manhãs frescas e tardes quentes, mesma situação aqui de São Paulo, Floripa e Campo Grande. Renata. Até amanhã, Maju. Até amanhã. A seguir, um gol salvador leva o Real Madrid para as semifinais da Liga dos Campeões. Adivinha quem marcou? Agro, a indústria riqueza do Brasil. Abelha é agro. A polinização das flores pelas abelhas gera grande parte dos frutos que consumimos. Nas colmeias, a principal atividade é a produção de mel e própolis. O Brasil produz 40 mil toneladas de mel por ano. Em 2017, a exportação somou 121 milhões de dólares, aumento de 30% no ano. Além de alimento importante, o mel entra na composição de cosméticos e shampoos. A própolis, considerada um antibiótico natural, movimenta a indústria farmacêutica. Tudo isso faz da abelha uma das operárias mais importantes de nossa economia. Abelha é equilíbrio para a natureza. Abelha é agro. Agro é tech, agro é pop, agro é tudo. Tá na Globo. Apoio Ford Ranger. Só ela tem 5 anos de garantia. Ematurata Friboi. Acertou na carne, acertou no churrasco. É com trabalho que se dá mais dignidade aos que vivem em situação de rua. É com trabalho que se dá uma nova esperança a quem quer recomeçar. É com trabalho que se dá uma casa a famílias que não tinham onde morar. Prefeitura de São Paulo. Trabalho, trabalho e trabalho para quem mais precisa. Tua mãe é um assassino. Gael começa a descobrir a verdade sobre os crimes de Sofia. O Maria não sabia de coisa da sua mãe. Que coisa? Ele falou que ela matou aquele segurança Laerte, a prostituta do bordel, a Vanessa e o rato. Tudo na tesourada. Tudo na tesourada. Daqui a pouco. Não sei se eu te agradeço ou se eu preferia nunca ter te encontrado nessa vida. O outro lado do paraíso. A Globo, Globo News e canais da Globosat receberam 6 prêmios no New York Festival, em Las Vegas, uma competição de filme e televisão que reúne mais de 40 países. É o 4º ano consecutivo que o time da arte, jornalismo e esporte da Globo ganha prêmios no New York Festival. Esse ano foram 2 medalhas de ouro, uma delas pelo melhor uso da tecnologia, com o novo projeto gráfico e cenográfico do Jornal Nacional.
O prêmio do Jornal Nacional é muito importante porque é o resultado do trabalho de várias equipes, de vários times, com uma dedicação intensa, talento puro, dedicação pura, que a gente inventou uma coisa que não existe em lugar nenhum do mundo e todo mundo teve que se desdobrar para realmente conseguir fazer isso, e está no ar. A outra medalha de ouro veio com a abertura das transmissões de Fórmula 1 na categoria Melhor Abertura Promocional. A Globo News recebeu medalha de prata com Trincheiras no Deserto, um documentário de Gabriel Chain, editado por Marita Graça, que registrou a luta de soldados curdos contra o Estado Islâmico no Iraque. A Globosat ganhou 3 prêmios. Manual de Ondas Grandes, do canal Off, levou medalha de prata. O programa Experimente, do canal Bis, levou um bronze. E a cobertura do Rock in Rio 2017 deu ao Multishow também uma medalha de bronze. Parabéns para todo mundo. O Real Madrid levou um susto hoje, mas se classificou para oitavas de semifinal seguida na Liga dos Campeões da Europa. Quando Real Madrid e Juventus entraram em campo, a atmosfera do Santiago Bernabéu parecia contaminada pelo jogo de ontem. Um jogo épico, em que um time italiano, a Roma, superou a derrota do primeiro jogo e eliminou um time espanhol, o Barcelona. Hoje, torcedores da Juventus estavam confiantes, enquanto a torcida do Real tentava intimidar. E se havia alguma dúvida sobre a possibilidade de uma nova virada, logo aos 2 minutos de jogo, o croata Mandzukic mostrou que sim, era possível. Juventus 1-0. O belo calcanhar de Bale e o gol de Isco anulado por impedimento mostraram que o Real estava vivo. Mas quando Mandzukic fez o segundo dele no jogo, deixou a Juventus a 1 gol de devolver a derrota por 3-0 no primeiro jogo. As tentativas de reação do Real Madrid não surtiam efeito. Varane parou no travessão. Já Cristiano Ronaldo foi parado pelo experiente goleiro Buffon, que fazia de tudo para evitar a eliminação da Juve e a aposentadoria. Do outro lado, o goleiro Navas falhou feio. Matuidi aproveitou e fez Juventus 3-0. Buffon explodiu pela primeira vez no jogo. Naquele momento, o jogo iria para a prorrogação, com torcedores espanhóis atormentados pelo fantasma italiano. Unhas eram destruídas, mas o destino do Real Madrid sempre passa pelos pés de um personagem. A torcida do Real Madrid já sabia. Os números de Cristiano Ronaldo nessa Liga dos Campeões são impressionantes. Ele fez gols em todos os jogos, inclusive nesse. Aos 47 minutos, o juiz marcou o pênalti de Benatia em Lucas Vázquez. Ele empurra antes, cara. O jogador estava pronto para fazer a cabeçada para o gol, ele e o gol, e o jogador veio por trás, chegou empurrando. Buffon explodiu pela segunda vez e acabou expulso no que seria o último jogo de Liga dos Campeões da carreira dele. Cristiano Ronaldo bateu forte e acabou com o sonho. 3-1. Agora são 15 gols nessa edição da Liga dos Campeões e o caminho aberto para a conquista da 13ª taça da competição. O futebol nem sempre é imprevisível. Que fase! Depois do outro lado do paraíso tem mais futebol na Globo. Em seguida, o BBB e o Jornal da Globo. Boa noite. Boa noite. Até amanhã. Jornal Nacional. Oferecimento Crefisa. Dinheiro na mão sempre.